Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal. Convido a você que não é inscrito a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. E vamos reagir aqui agora ao vídeo dos torcedores palmeirenses falando tudo sobre a vitória do Flamengo em cima do Vasco de virada, com gol dele, Bruno Henrique e Luiz Araújo, que está pedindo passagem no time titular de Felipe Luiz. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Vocês viram aí um pouco das reações dos torcedores vascaínos. Lembrando que isso daqui não é para ridicularizar nem menosprezar ninguém. É apenas a resenha velha e boa esportiva que a gente tem aqui, que a gente troca uma ideia e bate um papo. Cara, vou sintetizar um pouco mais as ideias aqui, porque nós tivemos aí alguns trechos das reações dos vascaínos em relação ao jogo de hoje. E assim, meus amigos, nós vimos novamente um Vasco distinto. Um Vasco no primeiro tempo e o Vasco no segundo tempo. E eu acho que o Vasco pode utilizar como diagnóstico nesses últimos jogos que fisicamente e tecnicamente no segundo tempo a equipe despenca. No primeiro tempo, a equipe não mantém posse de bola, não mantém domínio, não tem ganho de espaço no meio-campo, mas consegue imputar uma boa marcação e consegue se aproveitar de alguns contra-ataques com um pouco mais de velocidade, um pouco mais de repertório, com o Coutinho ali, por exemplo, e também das bolas paradas, onde inclusive nasce um gol do Vasco depois de uma jogada de bola parada. Uma bobeada, um erro grosseiro do sistema de marcação do Flamengo, que simplesmente deixa um cara livre ali para finalizar. E aí, meu amigo, aquilo dali é um abraço para equipes que estão jogando por uma bola. O Vasco vai, e embora fizesse um jogo mais discreto que o Flamengo tinha amplo domínio, Flamengo sempre jogando com as linhas altas, Flamengo sempre tentando ali alguma jogada, alguma criatividade para se infiltrar no sistema defensivo do Vasco, que fazia uma boa marcação e tirava a paz do Flamengo ali no último terço do campo. Então o Vasco vai lá e faz 1-0 e parece que o roteiro pro Vasco era perfeito até aquele momento, porque eles jogavam menos, consequentemente se desgastavam menos e ainda saíram com um gol à frente de um adversário e deixaram no agregado tudo igual, embora o agregado também representasse uma vantagem para o Flamengo ainda, mas ainda assim, a partir dali era um 0-0, né, um novo jogo. O Flamengo continuou dominando espaço, o Flamengo continuou com posse de bola, e aí, quando você tem uma equipe que você arma ela para jogar em contra-ataque, para se apoiar nos erros do adversário, e jogar por uma bola parada, fica complicado. Porque isso te diminui o leque e te diminui o repertório. E no momento que o Flamengo leva o gol, o Flamengo se sente mais provocado ainda. Então o Flamengo já vinha com um domínio muito amplo de posse de bola, encontrava um sistema defensivo bem armado do Vasco, só que aí, meu amigo, o Flamengo começa a imputar mais e mais energia, mais e mais força para fazer o gol de empate. Então, a partir do momento que o Vasco fez o gol, o Vasco tinha que deixar um pouco, vou ser dominado, e tinha que começar a tentar a ganhar o espaço na intermediária, ganhar o espaço pelas pontas, ganhar espaço nas laterais, e em algum lugar o Vasco tinha que propor o jogo em algum momento. Porque enquanto o Vasco estava em desvantagem no placar, tudo bem, o Vasco estava em desvantagem do placar. A partir do momento que o Vasco entra em vantagem, meu amigo, é hora de você equilibrar o jogo. Mas não, o Vasco continuou jogando por uma bola. O Vasco continuou jogando por um lance ali de bola parada. O Vasco continuou jogando por um contra-ataque em velocidade, com uma certa criatividade ali do Coutinho. O Vasco continuou com a mesma estratégia, e o Flamengo não. O Flamengo ganhou mais força, ganhou mais repertório, subiu mais a linha, pressionou mais e faz o gol ali com o Bruno Henrique, o 100º gol, inclusive, com o Bruno Henrique com a camisa do Flamengo, e muita gente falando sobre, o lance foi impedido, o lance foi isso, o lance foi aquilo. Galera, eu acho que no futebol brasileiro, se eu não me engano, na Premier tem isso.
lances ajustados deveriam ser automaticamente validados. Porque se a gente for discutir a espessura da linha no monitor do VAR, a gente vai discutir vários e vários jogos aqui. Então, na minha opinião, o lance ajustado ele deveria ser automaticamente validado. Porque a espessura da linha pode influenciar, qualquer coisinha pode influenciar. Então, essa é uma das regras que, inclusive, eu acho que a CBF tinha que rever dentro do VAR. Para não ficar esse burburinho, essa discussão, lances ajustados, automaticamente validados. Fim de papo, tá? Na minha opinião, é isso. Para não ter essa discussão. É uma maneira também da CBF até se proteger os próprios árbitros. Em relação a isso, é bom até para eles. Eu já falo isso há muito tempo. Desde quando o Palmeiras tinha o Rony lá, que ficava muito impedido. E eu acho que sim, eu acho que essa regra viria bem a calhar. Agora, no segundo tempo, o que aconteceu? Segundo tempo, o Vasco simplesmente morreu, e aí o Vasco vai ter que entender o que está acontecendo no segundo tempo, porque existe uma queda de nível físico absurdo, e o time que correu mais no primeiro tempo foi o Flamengo. Só que o Flamengo, quando você olha para o banco de reservas, você tem Luiz Araújo, você tem Alexandro, você tem repertório para mexer. Jogadores podem sentir, pode sofrer de repente alguma lesão, mas ainda assim você tem repertório, você tem fôlego para colocar. No Vasco você não tem isso. Além disso, as escolhas do Carille foram péssimas, mas péssimas. Em vez de colocar um cara com mais potencial físico, de maior vigor, ele vai lá e coloca o Payet, que é um prego no campo. Então, o Vasco simplesmente veio para jogar por uma bola, achou que, sei lá, ia fazer uns 2-0 com essa uma bola. Não sei se o Vasco achava isso, mas se achou isso, difícil. Fica muito difícil assim, é uma diferença de nível técnico absurda, e no segundo tempo você começa a ver isso, né? A amplitude de elenco do Flamengo permite trabalhar com mais vigor físico, com mais imposição. E também com muito mais repertório tático e dinâmico para situações onde você começa o jogo em desvantagem, como foi a situação de hoje. Coloca nas opiniões aí o que vocês acharam. Tamo junto. Valeu, falou, até mais. E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Pós-jogo aí do Flamengo 2, Vasco 1. O Flamengo tomou um gol, hein? O Vasco fez um gol no Flamengo, cara. Olha, é histórico isso aí. O Vasco já tinha que sair comemorando aí, né, cara? Campeonato do Vasco aí. Fez um gol no Flamengo no estadual. Mas, cara, eu vou resumir mais ou menos o que eu vi deste Flamengo e Vasco, cara. Sabe, eu não sei se vocês já viram quando um gato, geralmente é uma gata, né? Um gato pega um rato e não mata o rato e fica brincando com ele, torturando o ratinho antes de matar, deixa ele com esperança um pouco, aí ele acha que tem esperança, o rato vai lá, dá um tapinha na cabeça ou seja, o gato dá uma tapinha na cabeça do rato, fica brincando, pisa no rabo dele, aí solta, ele pensa que vai escapar o gato vai lá e cerca o ratinho. É igual, o jogo foi igualzinho, cara. Foi exatamente o que aconteceu hoje entre Vasco e Flamengo. O Vasco saiu na frente, fez um gol, achou que estava livre, que nem o ratinho, agora eu vou pra frente. O Flamengo vai lá e maceta um gol, empata, volta tudo de novo. Aí o Vasco precisando de mais 2 gols, entendeu? Já pisou no rabo do ratinho de novo, segura e fica torturando até o final do jogo aí, cara. Essa que é a verdade. O Vasco que entrou como no primeiro jogo, né, cara? Não deu pra entender. Não deu pra entender porque que o Vasco entrou assim, atrás, né? O Flamengo pressionando já desde o início do jogo, já pressionando o Vasco. Aí o Vasco conseguiu numa das suas saídas lá uma bola parada, fez o gol na falha da defesa do Flamengo. Essa que é a verdade. Mas aí o Flamengo logo com o Bruno Henrique já fez seu gol. E depois teve um golaço lá no segundo tempo do Luiz Araújo. Eu sempre falo que eu gosto do Luiz Araújo, que ele sabe fazer gol, né, cara? E no finalzinho quase fez outro, né? O cara do Vasco evitou que ele fizesse mais um gol ali. Uma bola que seria para escanteio, mas aí o juiz não deu, né? Já tava com muita dó do Vasco pelo jeito, né, cara? Mas é isso que aconteceu. Entendeu? O Vasco não teve capacidade para atacar o Flamengo, né? Se você olhar as estatísticas do jogo, você vê que o Flamengo finalizou 18 vezes e o Vasco 5 vezes, tá? E o Flamengo acertou 7 no gol, ganhou de 2-1. O Vasco ainda acertou 4, né? Foi boa,
né? Inclusive no finalzinho agora, aquela jogada pela esquerda, né? Que o cara forçou o Rossi a fazer uma boa defesa ali no finalzinho, daí o juiz nem deu escanteio, já tomou a bola, vamos acabar essa bagaça aqui, acabou o jogo. Então parabéns aí pra torcida do Flamengo, Flamengo um time muito consistente, jogando muito bem, né? Eu fiquei preocupado ali, eu acho que todos ficaram preocupados aí com o Wesley, né, que recém convocado para a seleção brasileira. Eu sei que os flamenguistas estão tudo bravos, que estão 4 do Flamengo para a seleção brasileira, mais nos uruguaios, então é um time que mais sofre com isso, né? Mas pro Wesley, cara, imagina a alegria que ele tá e a preocupação que deu nele naquela hora ali, naquela corrida que poderia resultar em gol naquela jogada, e ele desistiu ali no final da jogada, praticamente, era só dar um toque pro meio que provavelmente poderia sair um gol ali, mas aí ele sentiu alguma coisa e decidiu parar, até por causa do peso da seleção. Com certeza na hora ele pensou, pelo amor de Deus, agora que eu fui convocado vou machucar? Não, eu acho que não foi nada, acho que pelo jeito foi só um susto, pelo que falaram ali. Vamos torcer para que continue sendo um susto, e não seja nenhuma lesão grave, nada não, tá? Às vezes no cansaço do jogo, porque ele jogou muita bola, hein? Ele pegou cada bola ali, rapaz. Ele roubou umas bolas bonitas ali. Ele evitou uns contra-ataques do Vasco ali. Na bola limpa, por baixo, assim, cara. Eu lembro de 2 ou 3 ali. Muito bom os moleques, cara. Muito bom e ainda ataca, né? Olha que era um cara que todo mundo criticava, hein? Todo mundo criticava. Mas, felizmente, se deu bem. Hoje é um dos caras mais valorizados aí do futebol brasileiro, né? Parabéns aí pro Wesley. E parabéns aí pro olé do Flamengo no final do jogo. A torcida começou a gritar um olézinho ali, olé, olé. Porque realmente pôs o Vasco na roda. O Vasco tem capacidade nenhuma de chegar no gol no Flamengo com eficiência. O próprio Veguete mesmo quase não relou na bola. Aí botaram o Paê no segundo tempo, mesma coisa. Não tem jeito, cara. Como eu já tinha falado num vídeo anterior aí, era muito, muito improvável que o Vasco fosse conseguir virar esse jogo, virar essa parada aí e conseguir chegar na final do campeonato, tá? Não tinha como, cara. O elenco do Flamengo é muito superior ao do Vasco. O Vasco tem que melhorar demais o seu elenco se quiser pretender alguma coisa nessa temporada ou nas próximas. Porque se continuar aí, vai viver eternamente sofrendo, eternamente chegando um pouquinho ali no Carioca, na semifinal, que é como chega todo ano, e eternamente meio de tabela para baixo no Campeonato Brasileiro. Cara, é muito pouco para um time do tamanho do Vasco, né, cara? Que hoje, vamos falar a verdade, é como eu falo com o São Paulo, é um time que já foi muito gigante. Olá! Uma história gigantesca, mas hoje joga e age como um time pequeno. É um time que teve problemas financeiros, foi vendido para uma SAF, voltou, né? Não é mais SAF, mas é complicado, né, cara? Então, assim, é triste pro futebol brasileiro, mas a gente sabe ainda da força, do tamanho do nome do Vasco, né? Mas tem que torcer para que logo eles consigam, sim, de repente, melhorar o seu elenco, condições financeiras e para se reerguer aí e realmente ficar no lugar que merece no futebol brasileiro. Mas hoje é complicado, cara. No estadual ali, quem manda é o Flamengo, às vezes o Botafogo faz uma graça. Aliás, no estadual o Botafogo nem faz graça, mas no estado do Rio, o Botafogo às vezes faz uma graça, e vem o Fluminense às vezes ali dá uma beliscada, como vai acontecer agora. Acho que o Fluminense chega na final, é muito difícil o adversário do Fluminense reverter lá 4-0, então vamos ter aí um Fla-Flu na final, é emocionante, né? E sabe que clássico é clássico, né? A gente sabe disso, a gente sabe que o Flamengo é um time superior ao Fluminense, mas o Fluminense também tá bem melhor do que o Vasco. Então, acho que vai ter um jogo melhor do que esses 2 jogos que a gente viu de Flamengo e Vasco aí, cara. Com certeza. Mas parabéns aí ao Flamengo, a torcida do Flamengo que tá feliz, né? Com esse 2-1 do Flamengo, né? De novo, né? Aquele gatinho que pegou o ratinho que ficou ali torturando. O ratinho achava que ia escapar e levava uma patada na cabeça e ele deita, aí põe a patinha no rabo para segurar o rato, aí daí solta, o ratinho acha que vai correr, o gato cerca e segura. Foi mais ou menos isso que o Flamengo fez. Um malvadão, né? Malvadão fez aí com o Vasco, cara. Bem isso, tá? Só pra gente finalizar, ó, posse de bola, 58% do Flamengo e 42% do Vasco.
tivemos aí 85% de precisão do Flamengo contra 80% do Vasco. Faltas 12 do Flamengo, 16 do Vasco. 2 cartões amarelos pro Flamengo e 3 pro Vasco. Impedimento, não teve nenhum impedimento no jogo. E apenas 2 escanteios a favor do Vasco, né? Inclusive um que originou o gol, cara, do Vasco da Gama. Vamos para a escalação. Hoje o Flamengo entrou com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. O Vasco entrou com Léo Jardim, Lucas Piton, Lucas Freitas, João Vitor, Paulo, Paulinho, Hugo Moura, Nuno Moreira, Coutinho e Rayan. Agora vamos falar a verdade, né? E mais um Veguete. Coutinho, pode largar a mão, né, cara? Pode largar a mão. Eu não sei por que os caras falam tanto desse Coutinho. Ele já tá em fim de carreira, cara. Praticamente ex-jogador. E no Vasco tem ele que é ex-jogador. Tem esse Payet que entrou no segundo tempo também, que é praticamente um ex-jogador. Não adianta, cara, ficar insistindo nesses caras. E aí, de repente, se melhorar um pouco o elenco, o cara pode até fazer alguma coisa. De vez em quando ele faz uma jogadinha bonita ali, né? Mas não é muito pouco, né, cara, pra salvar aí, pra melhorar o elenco do Vasco, pra melhorar o futebol do Vasco. Não tem. E aí encara um Flamengo da maneira que encarou. Não tem jeito, cara. O Vasco perdido em campo, né? Cara, você precisando de 2 gols, você entra no jogo lá atrás, né? O Flamengo pressionando. Nunca vi isso, cara. Tinha que arriscar, mas se arriscasse também, o risco de tomar uma goleada era gigantesco, né? Foi isso que aconteceu hoje. O Vasco ficou mais no campo de defesa do que no ataque. Ficou jogando contra-ataque em jogo que você precisa atacar e vencer por diferença de 2 gols. Que coisa louca. Mas é isso. Parabéns, Flamengo. Parabéns, torcida, mais uma vez. E vamos que vamos. E vamos pra final agora, hein? Vamos esperar a final. É isso aí, nação. Tivemos alguns torcedores palmeirenses reagindo à vitória do Flamengo contra o Vasco. Vasquinho, mais conhecido como Vasco da Gama. Com o gol dele, sempre ele, até o próprio Vinícius Júnior, Vini Júnior, falou, sempre ele, Bruno Henrique, o rei dos clássicos, empatou para o Flamengo, e também Luiz Araújo, que está pedindo passagem no time titular de Felipe Luiz, deixou dele, assim o Flamengo virou contra o Vasco e está classificado para a final do Cariocão. Muito provavelmente vai enfrentar o Fluminense, que deu 4-0 no Nova Iguaçu. Vai ser muito difícil eles reverterem o placar para assim vencer o Fluminense e ir para a final e enfrentar o Flamengo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre lance polêmico, sobre jogadores com possíveis contusões, quem jogou bem, quem jogou mal, sobre o elenco do Flamengo, sobre a possibilidade de Felipe Luiz superar Jorge Jesus, tudo isso e muito mais agora trazendo a minha opinião, a minha análise do jogo, e também vou gostar muito de saber sobre a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Vamos lá, alguns torcedores do Vasco estão dizendo que a FERJ, Federação Futebol que comanda ali o Carioca, beneficiou o Flamengo com essa linha que aumentou de 6 centímetros para 12. Galera, lembrando que toda vez antes que começa um campeonato, todos os clubes, os seus representantes ali, os presidentes, se reúnem com a confederação e assinam de acordo ou não estão de acordo com determinadas regras. Ou seja, o torcedor do Vasco não pode chorar, apesar de ter muitos motivos para chorar, está cansado de perder do Flamengo, mas foi acordado, como diz o ditado, acordado não sai caro. Foi acordado de que realmente a linha do VAR iria aumentar um pouco. Sendo assim, Bruno Henrique não estava impedido e foi por isso que deu gol legal. Ah, mas o Flamengo sempre é beneficiado, sempre é ajudado. Ele simplesmente seguiu a regra, o acordo que tinham feito antes de começar o campeonato. Vamos falar também agora da possível polêmica que teve além disso e as contusões aí de possível Bruno Henrique contusão, o Wesley, mas até então o Flamengo não deu nenhuma nota oficial sobre o Bruno Henrique, sobre o Wesley que sentiu ali, mas depois continuou o jogo.
Flamengo que vem tendo um controle de carga com esses jogadores. De la Cruz, Alexandro que entrou no lugar de Varela, retornando de lesão. Juninho que está retornando de lesão. Jogou nesse jogo, entrou no segundo tempo. Então o Flamengo está se moldando para que não aconteça o que aconteceu em 2024. Vocês lembram? 13 jogadores importantes do Flamengo em 2024, eles estavam lesionados. O Flamengo hoje ainda conta com Michael, Cebolinha, Vina, Pedro, Danilo que sentiu um pouco ali e foi barrado, nem selecionado foi para esse jogo. Então o Flamengo ainda trata mais basicamente desses 4 jogadores e ainda vai falar um pouco mais sobre Danilo e também sobre o Bruno Henrique. Então o Felipe Luiz ele tá tendo ali que se mexer para não acontecer o que aconteceu em 2024, mas o elenco do Flamengo realmente é incomparável ao 2024 e, na minha opinião, melhor do que 2019. Estou falando sobre elenco, peças de reposições, não os jogadores são melhores do que um ou outro. Não estou fazendo essa comparação. Mas no sentido de elenco, o Flamengo 2025 tem um elenco melhor do que 2019. Essa é a minha opinião. Por quê? Se olhavam para o banco de 2019, vai sair Pedro. Você vai colocar quem? Lincoln. Hoje, o Flamengo tem peças de reposições para cada posição ali. Na lateral esquerda são 3 laterais: Alexandro, Ayrton Lucas, Vina. Lateral direito, Varela e o titular Zássimo da seleção brasileira, Wesley. Com uma pequena possibilidade de Danilo, se precisar atuar como lateral direito. Na zaga, o Flamengo tem Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Cleiton. Nas 2 pontas, ele tem Bruno Henrique, tem Everton Cebolinha, tem Michael. Na outra ponta, ele tem Plata, Luiz Araújo, que para mim deve ser titular, e Matheus Gonçalves. Centroavante, Pedro, que está lesionado, e Juninho. No meio, Gerson Garçom, joga demais e está jogando muita bola, deve ser o titular da seleção brasileira. Arrascaeta, De la Cruz, Pulgar, Everton Araújo e Alan, que Felipe Luiz está tentando recuperar o futebol de Alan, dando mais oportunidades para esse jogador. Então, nesse quesito elenco, essa é a minha opinião, eu acredito que o Flamengo tem um elenco melhor do que 2019 e pode sim superar Jorge Jesus de 2019. Felipe Luiz, que tem mais vitória e título do que derrota. Alguns pensavam que após 1-0 do Vasco, eita, foi o primeiro gol que o Flamengo tomou do Cariocão. Eita, vai ser a primeira derrota do Flamengo no ano. Esqueça. Felipe Luiz vai superar Jorge Jesus, porque ele tem um elenco muito melhor do que o de 2019. Ele conhece bem os jogadores, jogava com muitos desses jogadores e ele é muito inteligente, está seguindo um passo a passo de Jorge Jesus. Tem muito para acontecer, mas ele está no caminho certo. O Campeonato Carioca é fraco. O início do trabalho dele vem mostrando que realmente vai ser jogo a jogo e todo jogo é para ganhar, independente do adversário, independente do campeonato. Essa é a intenção de Felipe Luiz. E agora, para encerrar, vou dar minha opinião sobre a titularidade ou a possível titularidade de Luiz Araújo. Na minha visão, Felipe Luiz deveria colocar Luiz Araújo como titular no lugar de Gonzalo Plata. É um jogador importante, Gonzalo Plata? É. Ele é esforçado? Sim. Ele atua como meio, na ponta direita, na ponta esquerda, correndo ali como centroavante, recua um pouquinho. Ele é um jogador versátil, rápido, ágil, importante. Mas o que Luiz Araújo está fazendo no Flamengo, é impossível você olhar para ele, para o banco, e dizer assim que ele não deve ser titular. Pode ser que Felipe Luiz esteja usando ele como um triunfo, colocando ele no segundo tempo. O time adversário está cansado, ele chuta bem, ele é veloz, é rápido, ágil, tem visão de jogo. Então usa todas essas características dele para tirar vantagem do adversário. Chuta bem de fora da área,
usa todas essas características e habilidade dele para decidir o jogo no segundo tempo. Pode ser que seja isso, mas na minha visão ele deve ser titular do time de Felipe Luiz no lugar de Gonzalo Plata. Você concorda, você discorda? Expresse sua opinião aqui nos comentários. Diga o que você achou sobre esse jogo. E o Flamengo está classificado para a final do Cariocão de 2025. Vai enfrentar o Fluminense. Se você gostou, curte, se inscreve, ativa as notificações e compartilha bastante com seus amigos e familiares e até mesmo com os torcedores do Vasco para chorar após a vitória do Mengão de virada em cima do Vasquinho. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação!